Vamos falar a verdade, está calor, né? Tudo bem que chove, né? Mas o calor continua ali. Os dias são de temperatura, na maioria das vezes, acima dos 35 graus, né? Então, eu tô aqui em Uberlândia, como eu sei, na sua cidade aí também, né? E aquela sensação de 40 e para muitos que não suportam o calor, até de 50, né? Então, a gente convidou o cardiologista Conrado Lélio Secom para a gente poder conversar sobre o que acontece com a gente diante de tanto calorão. Quer participar comigo? Tá aqui, olha, o nosso WhatsApp é o 99897.000. É um mal-estar que traz mesmo, né? Tudo bem, é verão, bom sinal, como já diz a música, né? E o verão vai até em março, mas assim, faz um mal, não faz? Não traz um bem-estar, um mal-estar, né? Pois é, essa época que é tão gostosa para a gente fazer atividades fora de casa, atividade física, mas a exposição ao calor realmente nos sujeita a algumas situações estressantes, né? Pode prejudicar alguns problemas de saúde, pode levar a lesões. Então, a gente tem que se utilizar desse calor com muita responsabilidade. É verdade. Aproveitando da melhor forma, né, Com Conrado? certeza. Para quem tem pressão arterial, esse período de muito calor, e parece que, né, a temperatura vem aumentando a cada ano, é complicado para quem tem pressão alta? É preciso um cuidado maior, horários, enfim, o que pode mudar com a pressão? Então, um cuidado em especial que o paciente hipertenso tem que ter é beber bastante líquido nessa fase, né? Porque alguns dos medicamentos diuréticos, tudo podem potencializar os efeitos colaterais devido à desidratação, tá? Agora, com relação ao controle pressórico por si, tá? A gente não vê grandes diferenças aí, grandes problemas com relação a isso. Pode acelerar um pouquinho mais o coração pelo calor, pela exposição, tá? Pode levar a episódios de hipotensão, que é a queda da pressão arterial, tá? Mas tomando os cuidados adequados, usando a medicação adequadamente, fazendo uma hidratação razoável, a pessoa não vai ter maiores problemas. E evitando sair naqueles horários em que o calor está demais, que a temperatura sobe um pouco mais? Com certeza. Aquele período entre as 10 horas da manhã e as 16 horas da tarde é o período de maior exposição à radiação solar. Então, se possível, você evitar de ficar em exposição direta, tá? Nós temos que beber uma quantidade maior de líquido nesse período, tá? Nós temos que utilizar protetor solar, principalmente vocês que têm a pele mais clarinha, né? Tem que ser utilizado um protetor solar de fator 15 ou 30, certo? Algumas dermatologistas recomendam até um fator de proteção um pouquinho maior na região do rosto e dos olhos, tá? Beber bastante líquido, evitar contato direto com o sol, de preferência realizar atividades coberta, protegida do sol nesse intervalo de tempo, tá? Evitar de utilizar aqueles bronzeadores caseiros, né? À base de óleos, tudo que pode levar a lesão grave da pele, tá? E a exposição prolongada pode levar à chamada insolação e intermação, tá? A insolação é a lesão direta da pele pela radiação solar, tá? Enquanto que a intermação não acontece só na exposição ao sol, mas são os sintomas gerados pela exposição excessiva ao calor. Pode gerar dor muscular, febre, tá? Lesões, às vezes, até um pouquinho mais importantes relacionadas com desidratação grave. São conselhos importantes, porque a gente está chegando, a gente está perto do carnaval e muita gente vai aproveitar o sol, vai para a praia, vai curtir aí, né? Onde tem água para poder diminuir um pouco a sensação. Você disse a questão de hipotensão, que é a queda da pressão, não é isso? Isso. Quem tem mais pressão, a pressão mais para baixa do que para alta, corre o risco, por exemplo, com o calor, desmaiar, passar muito mal, enfim, ter algum desconforto pior nessa época do ano? Então, isso é muito comum, principalmente em mulheres jovens que já têm uma predisposição a ter essas quedas da pressão. Então, em situações de calor intenso, de aglomerados, uma situação de desidratação, ou até um estresse físico, não dormiu bem na noite anterior, está aproveitando o carnaval, ela tem uma maior chance de apresentar quedas da pressão, inclusive com risco de desmaio. Nossa, isso é muito sério, quer dizer, tem que tomar esse cuidado mesmo, né, doutor? Com certeza. Então, nesse período do carnaval, que é muito comum também o consumo de bebidas alcoólicas, é outra atenção que a gente tem que ter, tá? Evitar o consumo abusivo de bebidas alcoólicas e, quando estiver consumindo bebida alcoólica, lembrar de se hidratar junto, né? Porque o álcool facilita você a ter os efeitos deletérios aí da exposição ao calor e ao sol. A gente está falando do cuidado, né, assim, de quem tem pressão alta, de quem tem pressão baixa, os cuidados que a gente tem que ter. E você toca num assunto muito sério, que é a questão do uso indevido da bebida alcoólica, do uso exagerado. Nós até discutimos isso aqui na sexta-feira. E eu me lembrei agora o uso de energético, porque as pessoas fazem o uso do energético, mas fazem o uso além do que é recomendado. Isso pode trazer problema para o coração, doutor Conrado? Com certeza. A combinação do energético, que tem uma grande quantidade de substâncias estimulantes, entre elas principalmente a cafeína, em combinação com o álcool, pode
predispor a arritmias, certo? Episódios de aceleração do coração chamado taquicardia, a fibrilação atrial, que é uma arritmia um pouquinho mais complexa, mas que é muito comum nessas pessoas que fazem exposição abusiva ao álcool e estimulantes durante o final de semana, tá? E, eventualmente, pode potencializar essas quedas da pressão em quem já tem uma predisposição. O energético eu posso usar de que forma, doutor Conrado? Porque às vezes as pessoas estão cansadas, né? Ainda não tiraram férias, né? A gente teve o fim do ano, mas enfim, estão cansadas. O uso energético, quando eu posso usar e quem é que pode usar? Então, não existe uma regulamentação de qual seria o uso benéfico de energéticos e outras substâncias estimulantes, certo? Da mesma maneira que o álcool, o energético, ele entra no rol de substâncias que podem ser consideradas como drogas, como estimulantes, tá? Então, nós não recomendamos o uso abusivo. O que seria uma dose adequada, né? O café, por exemplo, ele tem um efeito estimulante benéfico. A gente sabe que ajuda a controlar o colesterol, que o efeito hipertensor, de elevação da pressão dele, não é um efeito que aumenta risco cardiovascular e ele, com certeza, dá uma sensação de bem-estar. Então, assim, o uso de doses moderadas de café estão relacionados com o bem-estar físico e do coração. Tá? Agora, com relação a essas formulações industrializadas, a gente não tem muita certeza de qual seria o benefício do uso contínuo e a longo prazo. Então, nós não recomendamos seu uso rotineiro e, principalmente, não recomendamos associado à bebida alcoólica. Que é o pior, né? Com certeza. Agora, a gente está aí numa época de calor e para as crianças podem ter aí algum mal-estar? Com certeza, elas estão sujeitas aos mesmos problemas que os adultos, né? Com a desvantagem que elas adoram o sol, né? Querem brincar na água, na areia. Então, nós temos que lembrar de passar o protetor solar nelas a cada 2 horas. Sempre que entrar na água, a gente tem que fazer um reforço desse protetor solar, tá? Oferecer frutas para elas, principalmente essas frutas mais ricas em líquido, melancia, abacaxi, laranja, né? Garantir que elas estejam sempre bem hidratadas, certo? E também evitar que elas fiquem expostas por períodos prolongados ao sol nesse horário de maior radiação. E só para encerrar, evitar também, quem tem pressão alta, pressão baixa, evitar fazer exercício ao ar livre quando o sol estiver ali gritando com a gente, né? Com certeza. Essa é a dica. Essa é a dica. Doutor Conrado Lely Secom, cardiologista, que esteve aqui cedinho com a gente para nos orientar aí em relação a esse calorão, o que ele pode trazer, os cuidados que a gente tem que ter. Doutor Conrado, muito obrigada, viu? Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada.